todo e qualquer imóvel que vai para leilão precisa exclusivamente passar por um crivo jurídico para você ver se não tem nenhuma ação trabalhista, né? Se não tem algo que na matrícula, alguma penhora, alguma indisponibilidade. Sim. Então tudo isso são situações que o cliente final, o comprador, né, que está ali meio que, tô começando, não tem uma assessoria, ele cai no risco. Olá, empresários! Estamos aqui para mais um Pode Contar. É um podcast onde a contabilidade encontra a estratégia e hoje com dois feras. Quem nunca teve a curiosidade de saber como que funciona a aquisição de um imóvel de leilão, de imóveis nessas situações mais delicadas, de retomados de banco, e a gente está aqui com duas feras do grupo Wise Inteligência Imobiliária, o André Quezan e o Rafael Cabrino. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E bora bater um papo sobre o assunto? Vambora. Com certeza. Obrigado aí, Fábio, pelo convite, tá? Primeiramente, pessoal, obrigado aí pela experiência, né? Da gente estar divulgando o nosso trabalho aí, também mostrando um pouco para os empresários o que é possível fazer dentro do mercado imobiliário que seja fora do padrão, né? A gente fala que o padrão é lançamento, terceiros, às vezes fazer uma boa compra, uma reforma e revenda. Mas o mercado de leilões e o mercado de imóveis retomados de bancos é um mercado em alta ascensão, muito pouco conhecido ainda no Brasil, e a gente quer cada vez difundir mais isso para os nossos clientes, para os nossos parceiros, para os nossos amigos, para os empresários que estão por aí também nos assistindo. Legal, legal. Mas vamos começar nesse sentido, cara. Conta um pouquinho da história aí desse braço da Wise que nasceu aí de inteligência imobiliária e como vocês foram parar nesse projeto, nessa sociedade, como que foi essa história aí? Legal. Bom, Fábio, eu sou do mercado imobiliário já há 22 anos, né? Eu sou corretor desde os 18 e eu passei por todas as áreas do mercado imobiliário conhecidas, né? Que são a área de lançamento, a área de terceiros. E em meados de 2016, né, eu comecei a estudar sobre imóveis de leilão, imóveis retomados de bancos. Então eu vendi uma empresa que eu tinha, fiquei 2 anos apartado no mercado por uma cláusula de no compete. Sim. Então eu usei esses 2 anos para poder estudar e aprender muito sobre esse mercado que não tinha naquela época informações nenhuma, né? Não tinha uma faculdade, nenhum curso para você fazer sobre imóveis retomados, sobre imóveis de leilões, né? E eu comecei muito ali na unha mesmo, fui fazendo a primeira aquisição, aí eu vi os problemas que dava, né, procurei especialistas, ia tirando dúvida ali, e até que a gente foi montando, né, uma estratégia, e aí 4 anos depois a gente realmente recebeu o convite pelo Lucas, que é o CEO da Wiser, para integralizar, né, a Wiser Inteligência Imobiliária dentro do grupo Wiser BTG, né, que é um departamento, é um braço da Wiser que cuida especificamente dessas oportunidades imobiliárias, né? Legal. Obviamente que assim, até chegar lá, os próprios diretores, CEO, CFO, eles foram comprando imóveis também para poder testar a operação. No mercado se chama cobaia, né? Exatamente. E a gente não podia... É bom deixar os corajosos assim. Deixa eles iniciarem. Não, mas já tinha experiência. Já tinha. A gente jamais assim ia abrir isso para clientes da Wiser se a gente não tivesse totalmente sólido, né, a estrutura e o conceito. A gente fala que é o caminho das pedras, né? Sim. Então assim, o caminho das pedras já estava pronto. A gente fez um teste primeiro com o CEO, CFO, diretoria. Eles foram comprando, revendendo, desocupando e fazendo reforma e viram que o negócio dava certo. Sim. Aí chegou em 2022, a gente falou assim, bom, tá na hora de abrir para os clientes, né? E aí desde 2022 estamos indo aí para início do 4º ano agora efetivo, né? E estamos lá com mais de 300 vendas, mais de 70 milhões de VGV realizado, né? E assim, inúmeros clientes satisfeitos, felizes e com o imóvel próprio. Tem um assessor da Wiser que já está na 8ª aquisição. Olha. Ele já comprou e vendeu 7 vezes. E semana passada ele adquiriu o 8º imóvel. E então, 5 foram esse ano. Ele comprou os 5 e conseguiu revender os 5 esse ano. Agora ele vai finalizar com o último aí dele, que foi semana passada, o arremate, né? Bacana. Então, assim, no mercado de lançamento, Fábio, assim, eu trabalhei de 2006
até 2015, mais ou menos nessa linha. E a gente percebeu que os clientes compravam o lançamento, e aí lá atrás, antes de 2010, 2012, você tinha aí 25%, 30% de valorização, né? Você comprava o imóvel ali na planta, Sim. você ia pagando nos 3 anos de obra, você ia pagando parcelado, aí tinha umas parcelinhas semestrais, e aí chegava nas chaves, Sim. e aí você conseguia revender já ganhando essa valorização. Legal. O que aconteceu no Brasil que, mais ou menos ali em 2013, os meus clientes começaram a me ligar preocupados e falaram assim, André, a curva está diminuindo, né? Antes que dava 25%, 30%, agora, pô, eu pego o imóvel, fico com 3 anos com ele, dá 15%, já não estou mais achando que faz tanto sentido, né? Sim. Então isso, Fábio, me fez ir atrás de outras possibilidades para os meus clientes. E foi aí que eu encontrei, né, os imóveis extrajudiciais, que são os imóveis retomados de bancos. Legal. Né? E basicamente, Fábio, o que são esses imóveis, né? São imóveis que o banco financiou, Sim. ou em algum momento o cliente usou o imóvel como uma garantia para fazer um empréstimo, né? O famoso home equity. Sim. Então são essas duas possibilidades. A partir do 3º mês que o cliente não paga ou uma parcela do financiamento habitacional ou uma parcela do home equity, o banco inicia um processo de retomada desse bem. Né? Pode ir. Não, exatamente. E antes de tudo, né, pessoal, também agradecer o convite, Fábio, me apresentar. Sou Rafael Cabrino, sou assessor de investimentos imobiliários do Grupo Wiser. Sempre acompanhei o mercado imobiliário desde a minha infância, justamente por conta da minha família, uma família que sempre gostou do mercado, né? Sim. E assim que eu me formei na faculdade, eu acabei conhecendo o André, ele foi me explicando um pouco sobre esse universo dos leilões, eu me apaixonei e me juntei ao grupo logo em 2022, em setembro de 2022, né? Então eu acho muito interessante que a Wiser, na realidade, ela é um escritório de investimentos. Então a gente hoje é vinculado ao BTG Pactual, a gente cria carteiras personalizadas para os nossos clientes de acordo com o perfil de cada um deles. E a inteligência imobiliária ela entra ali como um braço justamente para a gente conseguir diversificar a carteira de investimentos dos nossos clientes com esses imóveis estressados. Como o André falou, hoje a gente trabalha ali pensando em 30%, 35%, 40% de rentabilidade, então é algo que é muito difícil a gente encontrar no mercado. Sim. Então isso fez realmente eu me apaixonar pelo mercado. Hoje a gente já está junto aí, vai para o 3º ano, né, André? Sim. Inúmeras arrematações feitas juntos, clientes extremamente satisfeitos, e a gente utiliza muito a base de dados que a Wiser possui, né? A quantidade de clientes que a gente tem justamente para ajudá-los a diversificar a carteira através desses imóveis. Legal, né? Legal. Isso não quer dizer, Fábio, que só pode comprar sendo cliente da Wiser, tá? Sim. A gente também tem diversos clientes que nos procuram, né, com interesse, André, quero saber mais, me explica, vê se tem oportunidade na minha região. E o interessante é o quê? Hoje a nossa operação ela é extremamente pulverizada, né? Sim. A gente tem uma plataforma, um sistema que a gente consegue vender imóveis no Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. A gente trabalha Brasil inteiro. Legal. Né? 70% desses imóveis são da Caixa Econômica Federal, tá? Isso é muito importante a gente frisar. Nesse nosso bate-papo a gente vai falar muito da Caixa, Sim. porque é o banco que mais financia a habitação, né, hoje, em no Brasil. porcentagem, o que é? Assim, vocês têm 70% Caixa Econômica e 30% os outros bancos. Então você vai brigar com Santander, Bradesco, Itaú. Tudo né? nesses 30%. Exatamente, tudo 70% tudo Caixa. Olha. E é legal porque assim, a Caixa é um banco muito grande. Sim. Né? E assim, ela não tem controle absoluto sobre todos os imóveis. Né? Sim. Nós estamos falando mais de 90 mil imóveis retomados no Brasil no último ano. Último ano. Exato. Muita coisa. Então, assim, é muita coisa e assim, a Caixa ela não tem um departamento jurídico que vai olhar para cada imóvel, né, e tratar aquele imóvel em específico. Então a gente vê muitas oportunidades que elas aparecem até mesmo pela falta de informação. Quanto que será que vale hoje esse imóvel? A Caixa perdeu esse imóvel, ela retomou esse imóvel às vezes em 2021. Aí ela fez uma avaliação ali, que ela usou a avaliação quando ela deu crédito, em 2018. Sim. E às vezes esse imóvel vem com essa mesma avaliação na venda hoje. Então você pega um imóvel ali de 200 mil reais, ela está avaliando por 200.
ela está vendendo a 130, 140. Sim. Só que, na verdade, hoje esse imóvel já vale uns 300. Então, Sim. ela acha aí que... o gap aí. A grosso modo, a Caixa deixa muito dinheiro na mesa e a gente está aqui para ajudar a aproveitar dessas oportunidades, né? Sim, sim. Porque é o que o André falou, às vezes a Caixa avaliou ali, logo que foi acontecer a consolidação, que o cara está perdendo o imóvel porque não assumiu o compromisso do financiamento, Sim. e passou 3 anos e esse imóvel ainda está na plataforma da Caixa, ela não tem uma gestão específica para essa modalidade, né? Então a gente acaba aproveitando dessas oportunidades. Eu achei legal também você falar referente à Caixa, né? Porque uma coisa que é muito interessante a gente falar é que a nossa empresa, a gente também tem um credenciamento especial com a Caixa Econômica Federal. Né? Então, o que isso dá de benefícios para nós? Primeiro, a concessão de venda desses imóveis. Sim. Então, a gente tem ali um contrato com a Caixa, a gente consegue mostrar isso para o cliente, dar essa segurança, né? Porque quando a gente fala de imóvel retomado, muito cliente fica inseguro. Eu vou comprar um imóvel, mas eu posso visitar? Mas eu posso entrar no imóvel? Não, não pode. Entendeu? A Caixa ela não desocupa o imóvel. Como que você vai visitar um imóvel sendo que pode ter o antigo proprietário morando lá? Né? Sim. Então, a gente tem essa concessão de venda desses imóveis e existem modalidades que a gente vai entrar um pouco mais a fundo daqui a pouco, que o cliente ele não precisa pagar a nossa formalização, que a gente fala. Né? Então, a gente faz todo o caminho das pedras, né, para o cliente, desocupação, análise de mercado, toda a parte documental, e o cliente não precisa dispor dos 5%, nem da taxa de formalização, que é para a nossa empresa, e nem a comissão do leiloeiro. Então a gente começa ali a ganhar 10% numa operação, numa operação como essa. Então isso acaba sendo muito interessante, a gente ter esse credenciamento e acaba gerando uma confiança muito grande nos clientes também. Pô, mas você vai prestar todo esse serviço para mim, não vai me cobrar R$1? Como assim? Né? Então isso a gente acaba até utilizando ali no pitch de vendas para trazer o cliente mais próximo a nós, entendeu? Legal, cara, legal. E aproveitando que você falou, vamos por esse lado assim das modalidades. Vamos. Legal. O ideal aqui é, como eu tenho curiosidade, e quando a gente começou a conversar, eu falei, cara, isso dava um baita assunto pro podcast. Verdade. Porque quem não ouviu falar de boas compras, excelentes amigos aí, pô, eu tenho um amigo aqui muito próximo, comprou uma casa juro pra você, assim, ele tem, talvez acordou virado pra lua, né? Mas era coisa de, ele pagou acho que 1.200.000 pra uma casa que era mais de 2,5. Assim, sabe? E aí, pô, cara, vocês não acreditam. Eu falei, tudo bem, sou quase $500 mil de reforma, mas a casa já pulou pra 4, sabe? Assim, então, Fábio, são coisas assim que você fica numa roda cheio de curiosidade. Eu falei, pô, vocês já são do caminho das pedras, né? Então, quais são essas modalidades? O que acontece nesse mercado aí que dá para oferecer? Tá. É assim, Fábio, existem sim esse tipo de oportunidade, a gente vê, e assim, acontecem oportunidades às vezes até melhores do que essas, tá? Só para eu vou falar 2 exemplos aqui. Uma vez a gente vendeu uma casa na Praia das Cigarras, que é litoral, a casa avaliada em 4 a 5 milhões, estava à venda por R$800 mil. Então nosso cliente arrematou por 800, ele está gastando praticamente o mesmo valor numa reforma, né? Mas a casa está pulando de 4 para 5, 6 milhões. Sim. Então, também já tivemos casa em condomínio, aqui em Campinas, né? Casa também de 4 milhões, saiu por R$850 mil também. Então, assim, esse tipo de oportunidade realmente ela existe. Óbvio, não é todo dia que aparece, mas assim, já aconteceram várias vezes eu falar assim, nossa, essa oportunidade é imperdível, não vou achar outra igual. Aí passa 2, 3 meses, aparece uma, às vezes até melhor, né? Então, assim, como que funciona, Fábio? O banco, ele começa esse processo de retomada com 3 meses de inadimplência. Isso não quer dizer, Fábio, que o cliente perdeu o imóvel. Inicia um processo de negociação, aí manda notificação, fala pro cara ir lá no banco. O banco também não é aquele malvado que vou tirar aquela família de lá, não. O banco, ele por diversas vezes, ele tenta acordos, né? Ele chama o cliente para uma conversa, ele pede pagamento parcelado. Eu já ouvi falar, desculpa te cortar, mas o cliente não quer, né? Exatamente. É verdade, o cliente não quer. Ou não quer ou não pode. Sim. Fábio, a gente tem que levar em consideração que assim, as pessoas têm problemas. Às vezes faleceu um ente querido, às vezes houve um divórcio no casal que está financiando um apartamento. Que é comum, né? Isso, comum. Bem comum. Às vezes, por exemplo, os 2 trabalham e aí os 2 usam a renda para poder pagar a parcela. Às vezes um perde o emprego.
Sim. E aí o que acontece? 3, 4 meses, pô, o cara não conseguiu se recolocar no mercado. Tem que ir, né? Então, são situações que acontecem na vida de todo mundo. Né? E, obviamente, que assim, o banco, depois que ele finaliza todas as tentativas de acordo com aquele cliente, tentativa de recebimento, de receita, e ele vê que realmente, ó, esse caso aqui, né, aí ele solicita realmente a consolidação da propriedade, e aí o banco ele passa por 5 esteiras, né? São 5 modalidades. Né, eu vou falar o nome delas, depois o Rafael vai explicar um pouquinho melhor. Mas assim, cada modalidade que ele vai passando sem arrematação, vai melhorando as condições e valores desse imóvel. Né? Então, o primeiro leilão, que a gente chama de VM, que é valor de mercado. O segundo leilão é VD, que é valor da dívida. O terceiro leilão é licitação aberta. O quarto é venda online e o quinto é venda direta. Né? Então, em todas essas modalidades... os bancos eles tentam fazer a liquidação, venda forçada desse imóvel. Né? E óbvio, para ele vender um imóvel que você não consegue visitar, que você não tem fotos internas, ele tem que pôr o preço lá embaixo. E aí que está a grande sacada, você conseguir encontrar... Analisar. Exatamente. Fazer análise de mercado, buscar concorrentes, vamos supor, você está vendo um condomínio de prédios, você vê outras unidades à venda no mesmo condomínio. Aí é o conhecimento imobiliário. Assim, cara, eu conheço essa região. Sei que vale tanto. Tenho referências. Exato. Então é uma ciência, vamos pensar assim. É uma pesquisa, é um CSI. E sempre uma análise muito peculiar, tem que passar realmente o pente fino para analisar se é uma boa oportunidade ou não. Né? Então, até entrando um pouco mais a fundo, né, André, sobre essas modalidades, como o André falou, a gente passa por 5 modalidades. O primeiro leilão de primeira instância. O leilão de segunda instância, a licitação aberta, a venda online e a venda direta online. Quando a gente fala de leilão de primeira instância, a gente denomina essa instância no mercado de VM. Por quê? A gente chama de VM valor de mercado. Então, a Caixa avaliou o imóvel por R$200 mil, ela vai colocar esse imóvel a leilão por R$200 mil. Ou seja, de cara... a gente sabe que não é uma boa oportunidade. E além disso, dentro da modalidade, existem as regras da modalidade. Quais são essas regras? Toda dívida, propter rem, o que é propter rem? Propter rem é uma expressão do latim, que é dívidas que acompanham o imóvel. Hoje aqui no Brasil, as dívidas que acompanham o imóvel é condomínio e IPTU. Então todas as dívidas de condomínio e IPTU atrasadas até o dia do leilão, de primeira instância, fica sob responsabilidade do arrematante. Então, o cara está comprando o imóvel pelo valor de mercado, está arcando com as responsabilidades das dívidas propter rem, e ainda a gente vai falar sobre comissionamento, 5% destinado a leiloeiro e 5% para uma empresa como a nossa, o Wiser, fazer toda a formalização do imóvel para você. Né? Ou seja, quando a gente põe tudo isso na ponta do lápis, o imóvel está saindo de 20% a 25% mais caro do que o valor de mercado. Né? Então, para a pessoa estar na situação de estar inadimplente com o banco, imagina com o condomínio e com o IPTU. Né? Então, às vezes, e hoje a gente tem mecanismos para apurar essa dívida antes do leilão. Tá? O propter rem, a expressão do latim que o Rafa falou, é remetente à propriedade. Tá? O que acompanha um imóvel hoje? Qual que é as dívidas que acompanham o imóvel? É só IPTU e condomínio. André, mas tem 30 mil de água em aberto. A água ela é ligada no CPF ou no CNPJ, de quem ligou e quem estava usando. Então, se você compra o imóvel, não interessa se ele tem 40, 50 mil de dívida de água ou de energia. Você pode exigir uma nova ligação, um novo código, um novo número, e a partir do momento que você adquiriu o imóvel, você começa uma conta do zero. A Sanasa, a CPFL, Sabesp, ela vai continuar cobrando aquele cara que estava morando, que ligou a água e que não usou durante todo esse período. Mas você pega o imóvel livre e desimpedido desse tipo de dívida, né? Agora, as dívidas que acompanham o imóvel, é condomínio e IPTU. Isso é um divisor de águas. Até mesmo o Rafael estava falando. Acontece às vezes, é muito raro ter imóvel em primeiro leilão interessante, justamente por conta do valor dele. Agora, quando ele já vai para a segunda modalidade, as regras do custo pro adquirente, elas continuam a mesma, só que eles já usam só o valor da dívida. Então, por exemplo, se o cara comprou esse mesmo imóvel de R$200 mil, ele pagou 5 anos de financiamento, e aí ele teve algum problema, desencaixe de capital e acabou perdendo esse imóvel, quando ele vai para o segundo leilão, o valor da dívida já está em 120 mil,
Então você já Basicamente o banco está querendo salvar o dele. Exatamente. Falou tudo. É isso falou aí. tudo. Falou tudo, né? E aí, essa segunda instância, como o André estava explicando, a gente denomina ela no mercado de VD, valor da dívida. Ah, Rafael, mas e quando eu encontro um imóvel que ele está no segundo leilão com valor superior? Significa que a dívida está muito alta. Né? E não é tão comum a gente encontrar, mas existe alguns imóveis nesse tipo de situação. Sim. Né? E aí, quando a gente entra para a segunda instância de leilão, a gente começa a analisar e abrir os olhos justamente porque hoje a gente tem mecanismos suficientes para saber qual que é o valor da dívida de IPTU e a de condomínio até o dia do leilão. Então a gente monta uma viabilidade pensando realmente em qual que é o valor do desconto que o banco deu em relação ao valor de mercado. Só que o que chama atenção nessa etapa, né? A Caixa, ela normalmente costuma aceitar um financiamento com uma condição especial nessas modalidades. Olha. E aí que está a grande jogada do leilão de segunda instância. Qual que é essa condição especial? A Caixa aceita 5% de entrada e 95% financiado. Maior do que o atual, né? Com a segunda melhor ainda para 90. Exato. Sim, com a exato. segunda menor taxa Sim. de juros do Brasil. Sim. Né? Só Então perde por Minha Casa Minha a gente Vida. está falando de 10,99. Isso que teve um reajuste esse ano, Sim. por conta da situação do Brasil. Não tá legal, né? A fase não é a legal. Caixa pra tá descapitalizada. Sim. Eu vou até explicar isso um pouquinho mais para frente, Sim. que querendo ou não, influenciou bastante no nosso mercado isso. Legal. Né? Então, assim, e aí a gente começa a analisar e fazer contas. Mas o quanto que o meu cliente vai se descapitalizar, por quanto o imóvel vale, então a gente começa a entender que, pô, se o cliente comprar o imóvel que vale 200 mil por 120 mil e der 5% de entrada e assumir um financiamento, quanto tempo ele pode demorar? Então a gente vai criando essa viabilidade para trazer para o cliente qual que é a real rentabilidade que ele vai ter. Sim. Então a gente criando essa viabilidade para o cliente, a gente mostra para o cliente. E aí que tá, entramos no leilão, passou do valor, a gente é o primeiro a falar, paramos por aqui. Porque o cliente entra no calor do momento, tá participando do leilão, E acha que vai empresário não qualquer gosta valor. de perder. O empresário não gosta de perder. Sim. Né? Então ele fala, puta, mas por mais 5 mil reais? Ah, vamos. Não, pode atrapalhar esses 5 mil. Sim. Oportunidade não vai faltar. Entendeu? Então, isso faz com que a gente analise o leilão de segunda instância com outros olhos para entender se realmente vai ser um bom negócio. Legal, entendeu? Cara, legal. E é interessante, Fábio, que a Caixa, por exemplo, 10, 15% dos imóveis que ela põe à venda, ela permite esse financiamento habitacional. Sim. Em um passado recente, essa taxa era de 6,5%, 7%, 7,5%, ela foi subindo justamente Sim. por conta da nossa situação econômica atual, né? Principalmente sim. da questão da Caixa, das Sim. altas de juros que a gente está vivendo agora. Mas você imagina a situação, você pega um imóvel de 200, 300 mil reais, né, você já está comprando ele depreciado e você está dando só 5 mil de sinal. Sim. E aí você assume um financiamento, a partir do momento que você assinou o financiamento, esse imóvel veio para o seu nome, você pode começar a colocar nas imobiliárias e colocar ele à venda no valor de mercado, né? ou às vezes até um pouquinho abaixo, fala assim, ó, eu quero o seu mais barato nesse condomínio. Né? Então você vai pesquisar ali o quanto que está valendo os imóveis. E a conta fecha. E você põe o seu mais barato. Então assim, o lucro que você teve pelo seu desencaixe de capital, que foi muito pequeno, perto do lucro, vale muito a pena. O que acontece? Geralmente, quando os imóveis permitem o financiamento habitacional, existe uma disputa mais acirrada pelo valor. Sim, imagino. Então, você não consegue pegar 50%, 60%, 70% de desconto Sim. nos imóveis que permitem financiamento. Pensando no valor bruto, né? Exato. Pensando no valor bruto. Exato. Quanto vale por quanto comprou. Exato. Mas ele está olhando o quê? Quanto que eu vou ter que descapitalizar para quanto de lucro que eu vou ter. Sim. Então, essa conta, no final das contas, Sim, faz sentido também para é ele. positiva. Com E a certeza. gente vê também as oportunidades que são só à vista, tem muito desconto. Porque, vamos supor, pega um imóvel de 1 milhão, Sim. né, ele vale 2. Quem que vai tirar 1 milhão agora para pagar à vista, sem ver, sem público visita faz e tal? assim, diminui, Exato. Então você tem muito pouca disputa. Acaba inflacionando um pouco menos ali Às o vezes, valor do imóvel. às vezes tem imóvel que vai para disputa e nenhum licitante. Sim. Aí você tá com o cliente aqui na linha, o cara tá imaginando que alguém vai entrar da lance, fala assim, André, mas ninguém deu lance. Fala assim, agradece. Sim. Né? Porque você não teve Você disputa. desconfia, né? Não é ninguém, ele era bom mesmo. Exatamente É isso. aquele lugar mesmo, dá uma conferida. E eu tive um cliente uma vez que ele brincou isso comigo, exatamente. Ele falou assim, pô, a gente participou de 2 leilões antes, Sim. e aí a gente teve uma briga acirrada nesses 2 leilões, acabou passando o nosso teto, né? A gente faz sempre uma planilha financeira de viabilidade Sim. naquela Pra mostrar ali possibilidade. matematicamente Exato. a Isso, oportunidade. aí a gente coloca lá todos os custos, ITBI, registro, escritura, os
custos indiretos. Por isso que é bom andar com quem sabe o caminho das pedras, né? Exato. Qualquer um vai tentar fazer essa planilha aí, precisava de uns 22 anos de experiência. E aí o que acontece? A gente passou, né, do nosso limite, e aí eu falei, cara, infelizmente não deu, vamos deixar para a próxima. E ele perdeu 2. Aí na terceira eu achei uma baita oportunidade, ela tava meio escondida ali, ninguém tava vendo muito ela. Eu falei, mostrei para ele, achou sensacional, era no mesmo bairro ali, Sim. Um pouquinho mais caro do que a gente tava olhando. E aí quando a gente foi pra disputa, ninguém deu lance. Ele falou assim, pô, André, será que tem algum problema? Eu falei, cara, não tem problema nenhum, você agradece, porque ninguém olhou esse imóvel. Só a gente conseguiu ver. E tava aí, meio escondidinho ali. Né? Ele arrematou, dá aquele friozinho na barriga, cara, mas depois deu tudo certo. Vou aproveitar esse negócio, que é aquele negócio que a gente falou, né? O papo flui e as curiosidades e perguntas, elas vão surgindo. E como vocês vêm de um grupo de investimento também, qual que é o perfil do comprador de imóvel de leilão? Tem os dois. Tem o cara que tá querendo comprar para fazer investimento ou para poder alavancar o patrimônio dele, Sim. Tá? Aposentadoria aí que seja, né? Tem que acertar a mão aqui numas 2, 3 coisinhas aí para poder estar com 60 bem mais tranquilo. Tem aquele ditado que diz, né? Quem compra terra não erra. Sim. Né? Então, assim, desde a antiguidade, é um dos melhores investimentos que tem o mercado imobiliário, terreno, imóveis, né? Sempre foi, né? Exato. E eu lembro que quando eu comecei no mercado imobiliário, lá, há 22 anos atrás, eu vendia apartamento da MRV por 47, 50 mil reais. Hoje, esse mesmo apartamento vale 300. Então assim, poxa, você vê a condição que você lá atrás, será que tá barato, será que tá caro? O tempo vai mostrar, né? Sim, que o imóvel ele valoriza ao longo dos anos porque a terra ela é finita, né? Você não tem como produzir mais terra, então... Um amigo meu fala, Bitcoin ou tijolinho? Ele, vai no tijolinho, cara, tijolinho por tijolinho. Assim, eu sou mais do tijolinho. Eu, particularmente, tenho uma grande carteira de clientes aqui, os meus maiores clientes pensando em patrimônio investem pesado ou sempre investiram em imóvel. Mas a resposta para a pergunta que você fez... E a gente também vende para o investidor que quer comprar, reformar e revender e ter aquele lucro momentâneo daquela operação e depois ele finaliza e vai para a próxima. Sim. Mas tem aquele cara que também compra em conjunto. Ele vai comprando alguns para deixar de patrimônio. Sim. Porque, aqui eu controlo, eu vou alugar esse, e ele vai ter uma renda passiva de locação no final da vida dele. Sim. Se ele tiver aquela gama de imóveis lá que ele comprou, às vezes por metade do preço. Sim. Todos eles. E todos eles estão valorizando, levando em consideração o valor real de mercado. Né? Sim. Outro ponto, a gente também já vendeu para o consumidor final, o morador, que também é muito emocionante, porque a gente vê que às vezes o cara ele consegue ir para um imóvel que ele não teria capacidade de ter esse imóvel agora. Sim. Talvez daqui a 10 anos, 15, Sim. mas ele consegue concretizar o sonho dele, às vezes, de morar numa casa em condomínio, ou até num apartamento maior. Do padrão que ele imaginava. Exatamente, em curto período de tempo. E aí são até casos que a gente começa, a gente cria essa viabilidade de uma forma diferente também, né? Então, a gente precisa... O cálculo ali da planilha, da apresentação para ele é diferente. Perfeito, a gente precisa diagnosticar realmente o perfil do cliente, basicamente porque é um cliente investidor, a gente vai deixar ele com no mínimo 25 a 30% de rentabilidade final pós-imposto. Sim. É um cliente comprador, o cara pagou 50, 60 mil a menos no imóvel que ele vai morar, para ele tá muito bom, né? Sim. E até aproveitando para a gente voltar nas modalidades, tá? Terminando ali sobre a primeira e a segunda instância, eu acho que a gente até esqueceu de falar isso, mas é muito importante a gente dizer que o cara ainda que está perdendo o imóvel, que está passando por esse processo de consolidação para o banco, ele tem até a segunda instância de leilão para exercer o direito de preferência. E aí o que acontece? Esse imóvel... O cara que está com a dívida. Exato. Sim, o cara que está sendo ele pode exercer a preferência. Como que ele vai fazer isso? Ou ele conseguiu um dinheiro com alguém, com um familiar, algo nesse sentido, mas ele consegue resolver essa situação e ele tem que avisar pro leiloeiro e pro banco antes de iniciar o segundo leilão. Normalmente na Caixa a gente fala de 10 horas da manhã. Então ele tem até 9h59 para exercer esse exercício como se de fosse, preferência. cara, eu quero antes de todo mundo. Exatamente. Exato. E aí esse leilão é suspenso e não acontece, e essa pessoa ela paga as dívidas ali com a Caixa e o leilão sumiu. Acontece de blefar? Não tem que como. pagar. Não tem como, tem que pagar. Se você não pagar, o imóvel não sai, o lote ainda continua ali disponível. E ainda você
provavelmente leva até uma multa, porque o leilão vai ser suspenso, né? O leiloeiro deixa de vender um imóvel, o leiloeiro é credenciado da Pensei Caixa no desespero também. mesmo, cara. Exatamente. E aí, se ele disputa o leilão ali, ele vence com a prioridade, ele não paga e não paga o leiloeiro vai cobrar ele na justiça dessa assessoria, porque ele deixou de vender para um cliente real que gostaria de comprar, né? Então a gente fala que a primeira e a segunda instância é o momento em que essa matrícula desse imóvel, ela está ainda no momento de estar passando para o banco. Então ainda está no nome do proprietário, da pessoa que está perdendo, né? E aí, se ele realmente não exerce esse direito de preferência até o segundo leilão, aí sim a matrícula é consolidada em nome do banco. E aí ele deixa de ter esse imóvel e passa a ser da Caixa Econômica Federal. E aí até o grande divisor de águas, né, André, para a gente ir para a terceira modalidade de venda da Caixa, que é a licitação aberta. Então aqui é o primeiro momento em que essa matrícula está consolidada em nome da Caixa Econômica Federal e esse imóvel pertence à Caixa. E não tem como essa pessoa que perdeu o imóvel voltar atrás, só se ele comprar no próprio leilão. Posso encaixar uma pergunta Claro, aí, que é legal, que eu acho que é assim, eu tô representando vocês aqui, viu, galera? Assim, um futuro comprador de imóvel de leilão, assim. Existe um risco maior entre você arrematar na segunda instância para a terceira? Não. Não, porque o processo é bem... O processo é muito parecido, né? O que acontece é o seguinte, a gente tem uma lei no Brasil que é obrigatório esse imóvel passar por 2 instâncias de leilão, dando a possibilidade desse proprietário, proprietário ainda exercer o direito de preferência. É a lei de alienação fiduciária, que permite aos bancos que eles emprestem um capital tendo o imóvel como garantia daquela operação. É do banco até ele terminar. Perfeito. Exatamente. Quando você faz um financiamento, você acha que eu comprei um imóvel. Você não comprou o imóvel, ainda é do banco. Até você quitar o financiamento, né, do banco. E dar baixa lá na alienação fiduciária junto à matrícula, ao cartório, esse imóvel, se você parar de pagar 3 parcelas, ele entra naquela esteira de queima. Perfeito. Então é seguro. É seguro. Assim, uma coisa que pode atrasar um pouco o processo, mas também é coisa de 15, 20 dias, um mês, é o que acontece. O banco, passadas essas 2 modalidades, o banco ele precisa averbar na matrícula que teve essas 2 instâncias de leilão e fazer a averbação de leilão negativo. E é super simples. Isso, né? É super simples, né? Só que às vezes o banco não manda o documento pro cartório que precisa. De cabeça. E aí dá aquela encrespada ali, mas acaba saindo, né? Sim. Perfeito. Legal. E aí, quando a gente entra para essa terceira queima, né, que a gente fala, a licitação aberta, a gente fala que a gente passa uma linha que é o divisor de águas mesmo, porque aqui a Caixa ela tem autonomia para colocar o desconto que ela quiser, o imóvel é dela e ela faz tudo que ela se sente à vontade. Né? E aí, como a gente estava falando até da situação atual da Caixa, para você ter uma ideia, no passado a licitação aberta era a modalidade que 85% dos imóveis eram arrematados. Olha. Por quê? Porque nessa terceira etapa. Por quê? 85%. É alto, hein? É muito alto. Porque a Caixa ela liberava o financiamento especial que eu falei ali atrás. Hoje né, não libera mais. Hoje é só à vista. E a terceira modalidade. A segunda só que tem... A segunda e a quarta vão ter. Às vezes até na quinta, às vezes tem. Mas é uma gama menor, né? Nessas últimas 2. Bem menor. Financeiramente, de compra a valor baixo é na terceira. Normalmente, estatisticamente aí. Segunda e terceira. Hoje é segunda e terceira. Até para eu conseguir explicar um pouco melhor, deixa eu entrar um pouco a fundo para você. Quando a gente fala de licitação aberta, a gente começa a falar de descontos que partem de 30%, 40%, 50%, 60% até 70% em relação ao valor de mercado avaliado pela Caixa. Como eu já disse para vocês, as regras que existem no primeiro e no segundo leilão, as regras da licitação aberta ela já começa a ficar um pouco diferente. Então, como que funciona aqui? As obrigações de natureza propter rem, o IPTU, ele fica 100% sobre responsabilidade do arrematante. Agora, o condomínio não, já mudou um pouquinho. Então, o que acontece? Até 10% levando em consideração o valor de avaliação, então só para dar um exemplo para ficar fácil de entender, se a Caixa avaliou o imóvel por R$200 mil e ele está leilão por 100 e tem uma dívida de condomínio, até 10% levando em consideração esses 200 mil, ou seja, 20 mil, fica sobre responsabilidade do arrematante. Olha. E o que exceder esses 10% fica sobre responsabilidade da própria Caixa. Só complementando, então se esse imóvel vai a leilão na licitação aberta, né, que é a terceira modalidade, o cliente comprou ele por 100 mil, né, tem uma dívida de 50 de condomínio.
só que ele só vai pagar 20. Os outros 30 é o banco que vai pagar. Sim, olha. Entendeu? Sim. E aí uma segurança. Exato. E na licitação aberta também é o modelo que os outros bancos, Santander, Bradesco e Itaú, também utilizam. Eles chegam também até a terceira modalidade. Sim. Tá? A quarta e quinta só existe na Caixa Econômica. Entendi. Não, Tá? exatamente. E aí essa licitação aberta, essa regra que eu estou falando para você é justamente uma modificação que teve no mercado por conta da situação da Caixa. Sim. Porque quando eu falei dos 85%, é o seguinte, na licitação aberta, a Caixa liberava 5% de entrada e 95% financiado e o imóvel vinha livre e desimpedido de dívidas para o Optorrem. A Caixa quitava tanto o condomínio quanto o IPTU até o dia do leilão. Entendeu? Então, por conta dessas mudanças, a licitação aberta, ela deu uma caída. O mercado sentiu um pouco isso. Porque aqui a gente Há uma insegurança ali, né? Exato, Sim, porque sim. aqui a gente está falando de 5% de comissão para o leiloeiro, 5% de taxa de formalização para uma empresa, Sim. a gente está falando de 10% de condomínio, então tudo isso também faz, a gente tem a necessidade de criar essa viabilidade para entender se realmente faz sentido ou não. Que entra na assessoria, na consultoria que vocês entregam. Perfeito. Tá lá no A gente local. vai Cara, falar você- no máximo vai dar esse BO aqui. Isso. A Exatamente. gente vai falar um pouquinho mais da assessoria, um pouquinho Sim, mais para legal. frente, mas assim, o que é interessante ressaltar? O único banco hoje que joga as dívidas, né, mesmo que parcial, para o comprador é a Caixa Econômica. Sim. Os outros bancos, eles chegam na licitação aberta, eles colocam o valor e já colocam no edital do leilão, independente qual leiloeiro que vai fazer aquela disputa específica daquele lote para aquele banco, ela já coloca a quitação. Então, ó, ela está vendendo, Itaú, Bradesco, Santander está vendendo um imóvel de 500 mil por 300, você paga os 300, mas já está isento dos débitos para o Optorrem, porque ela já vai quitar até o momento da arrematação. Sim. O que está para trás é do banco. É e com daqui ela em no diante, preço que ela aceitou. Exatamente. Então também, por isso que a gente fala muito de Caixa, mas existem muito boas oportunidades nos outros bancos também. Sim, né? legal. Eu achei até interessante você pegar esse gancho, André, porque o mercado ele sentiu tudo isso que eu falei na licitação aberta. Então, o que os investidores estão pensando atualmente? Pô, eu vou deixar de comprar aqui na Caixa, eu vou comprar no Santander, no Bradesco, no Itaú, no Banco do Brasil, porque a gente vai ter descontos atrativos também, a gente não vai ter que pagar as despesas de natureza para o Optorrem, porque a instituição vai quitar. E ainda existem alguns leiloeiros e alguns editais que permitem um parcelamento, que permite um financiamento com Santander, um financiamento com Bradesco. Né? Então, os investidores pararam um pouco de olhar para a licitação aberta dentro da Caixa Econômica Federal e passaram a olhar esses leilões dessas outras instituições. Legal. Acaba fazendo um pouco mais de sentido dentro da viabilidade. A gente consegue cavar ali uma rentabilidade um pouco mais interessante do que tratando de uma licitação aberta que sempre vai ser exclusivamente à vista no momento atual. Tem que se preocupar com essa questão do débito de condomínio e de IPTU, que isso é algo que traz uma... Como que eu posso dizer assim? A pessoa fica receosa, né? Porque é um risco muito grande, né? A gente passa uma luta diária lá no escritório, porque também não é tão simples conseguir esse tipo de informação. Muitas vezes a gente liga nas administradoras, liga nos condomínios. Na prefeitura, IPTU é algo mais tranquilo. Mas quando a gente fala de dívida de condomínio, fica um pouco mais chato. Às vezes, por conta da lei de proteção de dados, a pessoa não quer passar a informação e a gente tem que apresentar a nossa documentação. Tem vezes que não passam. E aí a gente tem que calcular os 10%, mesmo que a gente surpreenda o cliente por um lado positivo, é melhor, né? O calculo os 10%, você vai pagar 20 mil, chega na hora de pagar 10, ganhamos mais 10 mil ali na rentabilidade, entendeu? Quanto mais previsibilidade vocês entregarem para o seu cliente, melhor para ele. E aí a questão também, Fábio, os outros bancos, eles não têm essa facilidade do financiamento com 5% e 95% financiado. Isso aí é só Caixa Econômica. Mas você encontra oportunidades do Bradesco e Santander com 20%, 30% de sinal e o restante financiado também. Olha. Tá? Então, o 5,95 é exclusivo da Caixa, mas você encontra outras oportunidades com um aporte de 20 ou 30, só que com condomínio IPTU quitado pelo edital. Então, deixa também bastante dúvida ali. Pô, será que eu vou para cá? Será que eu vou para o Bradesco? Vai ser muito de timing ali do momento da oportunidade em si que o investidor está olhando, né?
A gente tem investidores assim que o cara olha o estado de São Paulo inteiro e tem cara que é muito específico. Não, André, eu quero a minha cidade aqui e a cidade da minha esposa que é tal, ou E tenho no bairro família tal, lá. né? E no bairro tal, até tal valor. O que acontece muito, que a gente fala assim, pô, você tem que olhar para imóvel de leilão, não é dessa forma. Né? Eu já recebi pessoas ali que falam assim, André, eu quero um apartamento no Cambuí, eu quero 16º andar, sol da manhã, eu quero 3 quartos. Eu falei assim, não, peraí, aí você vai procurar uma imobiliária comum e você vai pagar valor de mercado. Sim. O leilão, extrajudicial, judicial, os de banco, você vai ter que ver o que tem disponível, né? E a margem de desconto que ela tá do valor de mercado. Você não pode ter esse olhar. Tudo também não dá, né? Cara, né? E também é interessante de tocar nesse ponto, porque assim, o cara não faz a visita, ele não tem fotos internas, né? A gente tem um departamento lá de inteligência interna, Sim. que a gente, toda a disputa que a gente está fazendo, a gente pesquisa o mercado local. Sim. Às vezes, a gente encontra o próprio apartamento que está sendo leiloado, antes dele ser consolidado pelo banco, o cliente tentando vender. ele tentou vender. E aí a gente vê pelas fotos, a gente consegue as fotos internas. Sim. A gente vê que aquele anúncio é realmente daquele imóvel que está indo a leilão. Com certeza o cara está tentando resolver o problema, né? Sim. Se ele vender, ele quita, Exatamente. cara. Fica com o troquinho dele, né? Só se ele já tiver perdido, que aí é o risco, né? E tem que tomar um cuidado aí. Sim, também. Que tem muita gente que faz. Muita gente perdeu o imóvel já e tá locando. Muita gente. Muita. Olha, Então, assim, sim. o cara não é mais dono do imóvel, ele não paga condomínio, ele não paga IPTU, mas ele recebe 5 mil por mês ali para uma pessoa X tá morando, entendeu? Sim. Então, a gente já pegou inúmeras situações. Para o Inúmeras. investidor, eu falo para meus clientes, isso é um ponto positivo. Você pega o imóvel já alugado, a gente muda o contrato ali de locação, Acabou, você já né? pega o imóvel te dando renda, Se a entendeu? sua finalidade era essa, tá Exatamente. E isso, Fábio, é o mais comum, tá? 90% desses imóveis, eu acho que é uma dúvida aí de vocês, Sim, né? De todo sim. mundo que está Isso. Mas com certeza que eu ia assistindo, perguntar. 90% desses imóveis eles estão ocupados. Ou pelo antigo mutuário, né, o antigo proprietário que perdeu esse imóvel para o banco, ou por algum inquilino dele. Sim. E aí o cara faz assim, pô, eu já perdi esse imóvel, né? Eu tô já indo para casa da minha mãe, ou tenho um outro imóvel, e é assim, pô, eu vou deixar o imóvel desocupado. Ele pega, faz um contrato de locação, põe alguém lá dentro, às vezes aluga até um pouquinho abaixo do mercado para alugar Paga rápido. o IPTU ali. Faz um contratinho, entrega a Pra chave nada, pro na cara. real, né? Pra nada, né, Fábio? Já perdeu o imóvel, ele já não paga mais nada. E aí a pessoa tá lá, já, às vezes há 2, 3 anos, e aí a gente entra em contato com ela, pô, nosso cliente arrematou e tal, né? E o cara falou, nossa, mas esse imóvel não era de fulano? Fulano perdeu, já faz uns 3 anos que tá no nome do banco. E aí o cara falou, puta, eu tô pagando aluguel pro dono errado. Eu falei, exatamente. Então essa situação acontece e é muito mais comum do que a gente assim, imagina. E eu acho que é uma das grandes inseguranças, né? Eu acho que legal até ser, porque falar um pouco da quarta e da quinta, pra gente entrar nesses Legal. pontos aí. Perfeito. Vambora. Até vamos aproveitar, né? Eu ia falando um pouquinho da licitação aberta, dessas outras instituições, mostrei que os investidores estão também procurando essas outras instituições, mas eu acho que faz sentido a gente ir para a quarta etapa. Por quê? Porque os investidores dentro da Caixa, eles deixam de arrematar na licitação aberta e eles sabem que muita gente está fazendo isso, então muitas oportunidades estão vindo para a quarta etapa. Sim. E é aqui que a gente começa a ter os benefícios de ser uma empresa credenciada da Caixa Econômica Federal. Então o que eu quero dizer com isso? Hoje na venda online, né, a quarta modalidade a gente chama ela no mercado de venda online. Sim. Essa venda online, como que ela funciona? Tá? Um cronômetro que a Caixa coloca regressivo, normalmente de 4 dias. Sim. E durante esses 4 dias as pessoas vão se posicionando, vão dando lances, vão analisando. Online também. Online, tudo direto na plataforma da Caixa. Tá? Uma curiosidade, o que aparece de informação? Aparece endereço, metragem, número de quartos, matrícula. Até o quê? Assim, não, foto da fachada. Tá, não é nada não é nada escondido, não. Não. Tudo certinho. Tudo certinho. Foto da fachada, matrícula disponível, nome do condomínio. Então, assim, e uma breve descrição. Tá. Breve. Que pode ser um pouco... Não dá para você confiar 100%. Sim. Né? E aí, dentro desses dias, as pessoas vão se posicionando, vão dando lances. Toda venda online, todas, se encerra às 18 horas. Sim. Tá? E aí, como que funciona, né?
A venda online é interessante porque aqui tem descontos extremamente atrativos. A gente já pegou inúmeros imóveis que a Caixa faz jogada para atrair os investidores, coloca 94,4% de desconto, 80% de desconto. É difícil vender, né, por esse valor, Sim. mas ela busca os investidores para começar ali uma disputa mais acirrada, até muitas vezes melhorar o valor final. até muitas vezes inflaciona o valor do imóvel, né? E aí aqui na venda online as pessoas vão se posicionando e chega às 18 horas, então vamos supor, vou dar uma situação real aqui, estou disputando um leilão e vai se encerrar às 18 horas, eu estou em primeiro lugar. Se deu 5h59, 45 segundos, está faltando 15 segundos para eu ganhar o leilão, o André chega e dá um lance em primeiro colocado e me passa, a Caixa aumenta 5 minutos no cronômetro e eu tenho tempo hábil para pensar se eu vou ou não vou cobrir aquele cara que está disputando comigo. É justo. Sim. E aí vai sempre acontecendo Mas é 5 minutos também, né? 5 minutos. E aí vamos supor... O banheiro ferrou. Aí vamos supor que eu cobri o André, ele me cobriu, eu esperei passar 10 segundos e já cobri ele de novo. O relógio volta de novo para 5 minutos. Então toda vez que o primeiro colocado ele é superado por algum outro CPF ou alguma outra empresa, né, que está participando, Sim. que a gente consegue participar tanto o PF quanto o PJ, esse cronômetro ele volta para 5 minutos. Né? Legal. E aí, como que funciona a modalidade, explicando um pouco das regras? A gente vai seguir com as mesmas regras da licitação aberta, quando a gente fala de obrigações Propter Renta, o condomínio e IPTU seguindo a questão dos 10% sobre o valor de avaliação e o IPTU 100% responsabilidade do cliente, né, do arrematante. E aqui a grande diferença é aquilo que eu estou te falando, né, aquilo que eu falei antes da gente começar, né, a nossa conversa. Aqui o cliente ele deixa de pagar tanto 5% de comissão pro leiloeiro, quanto 5% que a nossa empresa cobra para fazer toda a formalização, que eu vou estar explicando um pouquinho mais para frente o que significa essa formalização. Sim. Então a gente acaba dentro da viabilidade já ganhando 10% do que a gente... Então por isso que as pessoas acabam deixando de participar da venda online, da licitação aberta, justamente por conta disso. Então esses 10% que às vezes vai ter que pagar ali de comissão numa licitação aberta, pode ser utilizado para pagar o condomínio. Menor na quarta Exatamente. etapa. Exato. Então acaba chamando bastante a atenção dos investidores. Legal. E aqui é muito importante, eu quero frisar isso para as pessoas que estão nos assistindo, que como que funciona. Se eu ganhei o leilão, estou disputando com o André ali, eu e o André estamos, nossa, um superando o outro, e você está participando também. Sim. Só que você não quis entrar na briga. Pô, vou dar 150 mil, é meu teto. Eu e o André, 151, 2, 3 e tal. Acabou em 180. Aí o André dormiu, ganhou o leilão, acordou no dia seguinte, não vou pagar o boleto. A Caixa ela não vai trazer nenhum malefício para o André. A partir da quarta modalidade, até a terceira, os outros bancos... Você pode blefar quase assim, basicamente. Perfeito. Na quarta você pode blefar. Até a terceira não, porque são feitos através de leiloeiros oficiais, homologados, né, federais, que eles estão prestando um serviço. Então para você participar, Fábio, de um leilão, um segundo leilão ou uma licitação aberta, né, você tem que fazer o cadastro, você tem que assinar um termo de responsabilidade. Então, uma amarração mais jurídica. Então você pode ser cobrado se você der o lance e não pagar. Lá na venda online já não. Então, por exemplo, não tem um prejuízo para o cara se ele der o lance e não pagar o boleto. E aí o que acontece, que o Rafa estava querendo dizer? Vamos supor que o imóvel vale ali 200 mil. Né? O Fábio deu 140, que era o que ele estava confortável. Eu e o Rafael já fomos um pouco mais além, eu comecei a brigar com ele na emoção ali, a gente foi em 170, 180. Aí vamos supor que eu acordei e falei, nossa, eu fui muito. Tô pegando pouco desconto, eu não vou pagar esse boleto. O que acontece? Passa 2 dias úteis, a Caixa vai mandar o boleto pro Rafael no valor dele. Então valor. 170. 170. Isso. Aí vamos supor que ele não pagou o boleto. Aí ele cai pro Fábio, que está em terceiro com 140. Aí você vai ter 2 dias úteis, a oportunidade... Às vezes você nem tá falando, puxa, eu fiquei em terceiro. Tá chorando lá, daqui a pouco e de repente o boleto chega para você pagar. Só que esse boleto ele chega em 2 dias úteis. Se você não pagar nos 2 dias úteis, ele vai pro quarto. Exatamente. E assim, já teve disputas, por exemplo, a gente ficou em 10º lugar. A gente achou que nunca esse boleto ia vir para nós. Passou 3, 4 meses... Né, as pessoas não foram pagando e chegou lá, nossa, ó aqui o boleto, em 10º colocado, fomos lá e adquirimos o imóvel. Né? A primeira pergunta, esse boleto aqui deve ser... Esse boleto aqui deve ser falso. Não, exatamente. Por isso que é assessoria, né? E assim, por isso que eu falo sempre para os clientes, a gente não pode, na venda online, a gente não pode perder a esperança. Então a gente tem que
por isso que a viabilidade ela é muito bem-vinda nesse mercado. Sim. Né? Essa assessoria, assim, você ter pessoas que... Nossa. a gente não está comprando para nós. Óbvio, a gente quer vender, mas eu falo para os meus clientes isso, eu vou até falar aqui. Eu não sou corretor de imóvel. Sim. Eu sou assessor de investimento imobiliário. Eu preciso trazer para o meu cliente rentabilidade. 25, 30, 35, 40%. Se eu não trouxer isso para ele, ele vai numa imobiliária comum, bate na porta lá, tem alguém apertado aí querendo vender um imóvel com 10% de desconto? Sim. Ele vai encontrar. Entendeu? Então, casal se divorciando que nem se fala todo dia. Então, exatamente. Todo imobiliário tem, aquele cara ali fica ligando. Será pode que fazer uma proposta aqui. Pode fazer que o cara vai aceitar. Exato. Então, a gente vai na contramão disso. Sim. A gente já busca realmente as oportunidades que já estão depreciadas, já estão estressadas em nome do banco. Né? Sim, e aí, o que é interessante, Fábio, é assim, na venda online, que é a quarta modalidade, o interessante é a gente fazer uma análise e fazer um posicionamento. Então assim, poxa, André, nesse imóvel aqui eu vou ficar em quarto lugar, tô vendo que os 3 primeiros estão brigando muito. Eu vou ficar aqui em quarto e vou plantar uma sementinha. Pode ser que, se você plantar a sementinha em 10 imóveis, você pode não levar nenhum. Por isso que eu falei de perfil, cara, porque o cara tem que ser vamos pensar assim, um jogador nato ali também. Exato. É mais perfil do investidor. Tem que fazer uma análise. Mais perfil do investidor. Cara, não tô querendo desde que não bata os 40% lá. Exatamente. Eu só quero se bater os 40%. E tá dormindo tranquilo. Você vai plantar essa sementinha no valor que você se sente confortável com 40%, em 4 imóveis. Sim. Aí vamos supor que o primeiro pagou, aí o segundo imóvel, o segundo pagou, o terceiro imóvel foi pago pelo terceiro, às vezes o quarto imóvel ele vem para você, que às vezes está em quinto, em sexto. Sim. Então assim, você pode colocar a sua proposta ali um pouco abaixo dos que venceram. Sim. E você pode ser eventualmente contemplado numa dessas disputas. Legal. Se os primeiros não pagarem, né? Até dando um case para vocês entenderem, eu tenho um cliente que eu participo semanalmente de disputas para ele em venda online. Sim. Na região de Ribeirão Preto. Sim. Ele fala assim, Rafael, vamos supor, tem 10 oportunidades sendo leiloadas hoje, por exemplo. Uhum. Ele fala assim, eu quero que você dê o lance mínimo nas 10. Eu dou o lance mínimo nas 10 e esse cliente ele já acabou comprando 5 oportunidades. Que o imóvel aconteceu. E nas 10 saiu 5. Exato. Não, já teve vezes que a gente pôs em 10 que chegou 3 para ele. E aí eu falei para ele, você fica à vontade para escolher qual que é o edifício, qual que é a localização que faz mais sentido para você. Sim. Entendeu? Às vezes, ele por ser da região, ele vai conhecer melhor do que eu, que sou aqui de Campinas, qual que é a melhor região para ele lá em Ribeirão Preto. Sim. É claro que a gente faz essa pesquisa, a gente entende, a gente participa, e aí fica a critério dele. Entendeu? Então, se ele não pagar as outras 3, não tem problema nenhum. Se ele pagou 2, beleza, entendeu? Então, isso que é bem interessante da venda online. Perfeito. Então, é algo que chama atenção. E também, continuando a explicar da venda online, existem algumas oportunidades, não são muitas, ainda mais, de novo, né, por conta da situação do Brasil atual, da situação da Caixa, que a Caixa libera o financiamento de 5% de entrada e 95% financiado. Pode acontecer isso ainda também. Pode acontecer na venda online. Então, na quarta modalidade. Existem imóveis que o cliente consegue aproveitar do financiamento da Caixa e não precisa nem pagar a comissão do leiloeiro e nem a comissão de formalização de uma empresa como a Wiser, por exemplo, entendeu? Então, o cliente acaba ganhando tanto uma confiança grande nos profissionais que estão aqui do outro lado, né, quanto também ganhando uma rentabilidade mais interessante aí nessa venda online. Legal. E, Fábio, já aconteceu. Diversos clientes nossos achavam assim, putz, eu devia ter ido um pouquinho mais. Eu falei, não, mas calma, tenha paciência. Vai que esse boleto chega para nós, né? E acontece, às vezes as pessoas realmente vão pela emoção, né? Sim. A gente tem lá dentro, antes da gente ir para a última modalidade, que é a venda direta, a gente tem 3 colaboradores nossos lá que são especialistas na hora do lance. São caras frios, que eles já estão acostumados. Se você não terceirizar isso aí... Não, você fica maluco, Não, tá louco. Porque, olha, o cliente final... trabalha, né? Eu tenho que trabalhar aqui, eu tenho 1000 clientes aqui no escritório de contabilidade, eu vou ficar... Eu sou ansioso, cara, tá louco. E outra, quando você... né, e um monte, né? Empresário normalmente é meio ansioso, né? Inquieto, nervoso. Então, como é que fica torcendo pra um negócio desse, cara? E aquela coisa, às vezes na emoção, ainda mais se é pra você ultrapassa aquela linha da razão e acaba dando lance que é desnecessário. Sim. Então, assim, a gente tem 3 especialistas que eles analisam os lances, analisam os imóveis, e aí, assim, a gente consegue identificar, às vezes, quando o cara está comprando para morar.
né? Porque Sim. ele extrapola tudo. Sim. Porque ele Aí você sabe que aquele lá não... a gente sai fora. Por quê? Porque pô, o cara que está querendo morar, às vezes ele vai um pouquinho além do que o investidor iria. Sim, né? E aí é aquele cara que, pô, todo lance que vai, ele cobre. 5% do mercado para ele tá bom. Exatamente. Porque se ele iria comprar numa imobiliária, ele está comprando 5% mais barato no leilão, para ele tá bom. Tirando o corretor lá. Basicamente a comissão que ele não paga. Mas assim, aí a gente identifica isso também, né? E a gente fala, ó, no movimento, no número de lances, ou às vezes o cara agressivo, um lance um pouco maior do que o mínimo. Existe um incremento mínimo. Então tem leilão que o incremento mínimo é 1.000, tem leilão que é 5.000, tem leilão que é 10.000. Então assim, se o cara tá extrapolando, se é 1.000 lá, ele coloca 5, 10, você fala, opa, o que tá acontecendo, né? Esse cara aqui tá deixando o dinheiro na mesa. Sim. Alguma coisa tem estranha aqui. Sim. Né? Então pode ser um investidor, pode ser um cara que está querendo comprar para morar e aí ele realmente vai um pouquinho além do que o investidor. E assim, pode ser também, e a gente vê muito isso no mercado, né? E até que esses colaboradores são essenciais dentro da nossa empresa. Por quê? Porque como não tem nenhum malefício para a pessoa que ficar em primeiro lugar, existem muitas pessoas que entram como se fosse um CPF fraudulento. Sim. Então eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você está participando de um imóvel que você quer muito comprar. O Fábio quer comprar esse imóvel. Sim. Só que o Fábio tem irmão, tem primo. Você pega e pede o CPF do irmão e do primo. Sim. Aí você pega e começa a dar lance com o CPF do seu irmão e do seu primo. Tá lá em cima, tá 10 mil, 20 mil, e vai subindo, até que ficou inviável. Sim. E você tá ali em quinto, sexto lugar. Então isso é muito comum e esses colaboradores eles são assim, treinados para tentar identificar esse tipo de lance fraudulento que a gente diz no mercado. Sim. Né? Porque se existe esse tipo de lance fraudulento, a gente acaba ou saindo e declinando da oportunidade, ou fazendo aquilo que o André falou, plantando a sementinha e esperando ver se a oportunidade vai chegar para nós, né? Legal. Exatamente. Legal. E é interessante, o Rafa falou, né, que a Caixa ela disponibiliza às vezes imóveis com 96% de desconto e aí ele inicia uma disputa. Então eu vou te dar um exemplo. Às vezes o imóvel estava lá, vale 1 milhão, estava à venda por 500. Ninguém se interessou, mesmo tendo 50% de desconto. Aí o que ela faz? Ela fala assim, bom, vou jogar uma promoção, eu vou jogar esse imóvel por 100 mil e dar os 4 dias da venda online para as pessoas darem lance e brigar. E aí quando o cara vê de 1 milhão por 100, ele fala, opa, vou começar a dar lance. E aí, às vezes, esse imóvel ele é arrematado até mais do que os 500 que ele estava ali. Que estava antes. Olha. Então a gente já viu imóvel que valia 1 milhão, estava à venda por 500, foi para venda online na disputa com 96% de desconto, foi vendido por 600 mil. Quer dizer, o cara ele cai nesse jogo de, nossa... Tá com muito desconto, eu vou ter que participar, né? E aí ele vai dando ênfase naquele imóvel. Da caixa, né? Sim, e até aproveitando para a gente continuar, quando esse cronômetro que a gente está falando, ele zera e não tem nenhum lance, nenhuma pessoa ali deu o lance, o que acontece? Ele vai para a quinta etapa de leilão, venda que a direta. gente chama de venda direta online. Sim. E essa modalidade a gente brinca no mercado que a Caixa colocou o imóvel na prateleira. Sim. E a primeira pessoa que despertar o interesse leva o imóvel. Não tem disputa. Na última modalidade, que é venda online... O primeiro que der a proposta... na verdade, tá ali a proposta mínima. Você puxou, né? Entrou em contato com a gente puxou o boleto via Caixa e o cara pagou, é dele. E seguindo as mesmas regras da venda online, tá? Sim. Então o cliente não vai ter 5% de comissão para nossa empresa, não vai ter o leiloeiro para ele pagar. Igual a quarta etapa. Igualzinho a quarta Exatamente. etapa. Exato. Referente aos 10% de dívida de condomínio, fica o que exceder fica a responsabilidade da Caixa, até os 10% a responsabilidade do cliente, o IPTU também, mas é uma modalidade que ela, querendo ou não, ela brilha os olhos dos investidores, mas por um lado a gente também tem que fazer uma análise bem peculiar. E entender por que o imóvel passou por 4 modalidades e não foi vendido arrematado antes. e chegou aqui na quinta modalidade. Muitas vezes, né, André, a gente pega apartamentos maravilhosos, com metragem assim que a gente não encontra mais hoje em dia, mas o condomínio é muito caro. Às então vezes a é um por dívida já andar. acumulou, né? É muito comum a gente ver isso dentro da Sim, Caixa. sim, Ou às sim. vezes a localização do imóvel é ruim, Não é mais né? favorável. Tem aqueles imóveis bem assim popular, Sim. que está numa localização que não é muito agradável, acontece uma criminalidade muito grande na região, então isso não é oportunidade, entende? Sim, então sim. por isso que é importante passar por esse crivo da nossa empresa, tanto esse crivo jurídico quanto essa análise bem Expertise peculiar de mercado, mercadológica. né? E fala pra mim, essa entrega, cara, é legal pra gente, né? O trabalho de vocês em si, né? O que vocês entregam pro Perfeito. cliente. Vamos lá, Fábio.
não é só porque o imóvel foi para leilão, primeiro, segundo, terceiro, licitação aberta, venda online direta. Não é só porque o imóvel foi para leilão que ele pode ser arrematado. Existem diversos vícios ocultos nessas matrículas, né? Então, assim, você tem que entender o que aconteceu com esse antigo mutuário antes de arrematar. Todo e qualquer imóvel que vai para leilão precisa exclusivamente passar por um crivo jurídico para você ver se não tem nenhuma ação trabalhista, né? Se não tem algo que na matrícula, alguma penhora, alguma indisponibilidade. Então, tudo isso são situações que o cliente final, o comprador, né, que está ali meio que, tô começando, não tem uma assessoria, ele cai no risco. Né? Porque, por exemplo, se aquele cara que perdeu o imóvel para a Caixa, antes da consolidação da propriedade, ele teve uma empresa, ele tem uma ação trabalhista que está correndo na esfera judicial, né? E o advogado da parte, ele já identificou aquele imóvel, já citou. Já é um risco para o comprador. Sim. Então, se você vai comprar um imóvel no leilão e você não tem uma assessoria jurídica igual a nossa empresa faz, você fica no risco, né? Você não tem a clareza total. A segurança jurídica pré-leilão que a gente fala. Então, primeiro ponto é esse. Analisar o edital, linha por linha, ler realmente o edital, entender. Para encontrar vícios. Exatamente. A matrícula, querendo ou não, ela é a história do imóvel, né? Desde o início, tudo que aconteceu, quem comprou, quem vendeu, o que aconteceu dentro, se foi penhorado, se não foi. Então, a gente passa realmente por esse crivo jurídico pré-leilão que a gente fala. Legal. Né? Então, tem que ter essa segurança jurídica basicamente para a gente dar essa segurança para o cliente. Nós temos um departamento lá que são 4 advogados, eles são específicos para poder fazer análise de todas as matrículas que a gente vai participar. Então, por exemplo, como que funciona? André, estou querendo participar desse imóvel aqui, o que você acha? Primeiro, a gente faz a viabilidade financeira, deu viabilidade, passou na primeira, vamos para análise jurídica. Legal. Então passa um pente fino. André, achei uma ação aqui, os advogados vão analisar. Já teve casos, Fábio, por exemplo, tinha um imóvel que a gente arrematou, que ele tinha 17 ações. Sim. Só que nenhuma delas era pejorativa para o imóvel. E aí o advogado falou, André, tem essas 17 ações. Só que a gente derruba. Fica tranquilo. Pode ir tranquilo. E teve um outro caso, assim, um imóvel tinha uma ação, só que ele falou, André, essa ação aqui não dá. É uma trabalhista que já foi citado o imóvel, já está identificado. Se seu cliente comprar e der algum problema na ação, ele perder a ação, né, a gente vai ficar descalço. Exato. Sim. Até resolver tudo. Cara. Aí também tem o segundo passo, vamos lá. Além dessa análise jurídica e análise financeira, né, de viabilidade, vamos supor que a gente participou, a gente faz o cadastro junto ao leiloeiro, entra, faz toda a formalização entre leiloeiro, banco, cartório, prefeituras, né? Sim. E até o arremate do imóvel. A partir do momento que a gente fez o arremate, né, o imóvel começa a tratar, a documentação sai do nome do banco, vem para o nome do cliente comprador, então a gente tramita tudo isso entre todas as instituições, né? E aí a gente também começa o processo de desocupação desse imóvel, né? Que também aí é uma assessoria que a gente está dentro do nosso serviço. Pacote ali, né? É óbvio. A gente tem também os mesmos especialistas, tem os especialistas que fazem os lances, que são os caras frios, e a gente tem 2 que são especialistas na desocupação amigável. Então é assim, primeira coisa, cliente que comprou, a gente blinda ele. O comprador, ele não vai lá no imóvel, ele não bate na porta, ele não quer falar com o ocupante, ele não corre nenhum tipo de risco de ser, xingado ali, é desnecessário. E até, assim, mexer com aquela pessoa naquele risco momento... Mesmo, a gente tá falando de risco aí, é risco mesmo, né? Risco A gente não tá falando de risquinho. É risco mesmo. Então, assim, primeiro a gente descobre a pessoa que está lá, a gente tem mecanismos, sistemas que a gente tem mensal ali que a gente paga, que a gente vai descobrir, né, o cara que abriu a última conta de água, conta de Vivo, Claro, Oi. Então, se o cara tem uma TV a cabo. Então a gente vai ver quem que realmente está ocupando aquele imóvel. Aí a gente descobre quem é essa pessoa, descobre o telefone dela. A gente vai saber, através da matrícula, se é o antigo proprietário, o mutuário, perdedor, ou se é um inquilino, um ocupante,
né, a gente tenta fazer essa análise. E aí, obviamente, que as primeiras negociações, elas sempre são amigáveis. Sim. Né? O cara já está numa situação difícil ali, que está perdendo o imóvel, então... Muitas vezes envolve família, com Sim. certeza. A pessoa está sozinha ali. Exato. E a gente é muito humano nisso. Sim. Isso é bom porque, assim, a gente até gosta esse trato nosso, ele é bem humanizado. Então Legal. a gente entende a necessidade da pessoa. Se ela, às vezes o cara precisa de um prazo, André, precisa de um prazo para sair daqui, sabe? Às vezes eu não tenho dinheiro para o caminhão de mudança. Sim. Sabe? A gente fala com o cliente comprador, pô, se for só isso mesmo, a gente faz um acordo ali. Então, hoje, 65%, 70% das aquisições, a gente ainda consegue fazer um acordo de desocupação amigável, óbvio. Né, utilizando toda a estratégia. Toda a inteligência e habilidade. E aquelas pessoas que são específicas, a gente tem assim, tem gente que sabe falar no telefone, tem gente que não tem tanto tato. Sim. Então a gente já identificou e tem uma equipe específica. Então, por exemplo, os caras sabem ir conversando, né, entende como que é a família, a situação do cara atual. Então a gente vai muito nessa, né, rodeando até que a gente firma realmente um contratinho de desocupação amigável. Legal. Só que aí tem aqueles 35%, 40%, Fábio, que são pessoas que, eu vou só sair daqui com a polícia, Sim. eu não saio daqui, eu quero ver você me tirar. Acontece, Sim, lógico, raramente. sim. E aí o nosso corpo jurídico, né, aí ele, bom, beleza, a gente finalizou todas as tentativas de desocupação amigável que a gente realizou naquele imóvel. André, esse caso aqui já conversamos várias vezes, o cara tá inacessível, ele não quer papo, Sim. tá? E aí realmente a gente passa para o departamento jurídico que vai fazer, né, uma ação que se chama emissão na posse, né, que também já está inclusa na nossa assessoria, né, o corpo jurídico já, né, os honorários advocativos já estão inclusos nessa assessoria. Grande parte é jurídica aí, né, cara? Mesmo que consultiva. 35, A gente vende, na realidade, uma inteligência jurídica ali para fazer toda essa documentação, deixar esse imóvel que está estressado. Todos os passos serem cumpridos, né? Exatamente. Dentro do rito legal. A gente já tem esse cronograma já meio que fixado, Sim. né? E aí, obviamente, o cara, ele estressou ali, né? A gente começa com uma notificação extrajudicial, aí, o cara recebe a notificação, ele vê que o negócio aqui vai dar azia mesmo, os caras não estão de brincadeira. Né? Às vezes, só de mandar a notificação, o cara liga, volta pro amigado. Então, André, eu tava nervoso aquele dia, vamos conversar melhor, o que você pode fazer por mim? Sim. Aí ele volta na negociação. Sim. E aí tem casos que realmente a gente tem que entrar com a ação, né? Aí a emissão na posse já teve casos que leva 3, 4, 5 meses, 6 meses. Raramente extrapola esses 6 meses, Sim. tá? Geralmente é de 4 a 6. Sim. Mas a gente já teve casos também que demorou 8, às vezes 9 meses. Não é muito comum, né? É minoria, mas às vezes o juiz dá uma enroscadinha na liminar de emissão na posse. Sim. Né? Que chega um ponto que a gente não depende mais da Wiser, a gente depende do Poder Judiciário. Sim, exato. E aí a gente às vezes pega um juiz que dá uma enrolada um pouco a mais, até que eu tenho um processo pessoal meu, de uma aquisição minha, que está um pouco enrolada justamente por conta disso. Sim. Eu já estou com a matrícula no meu nome, eu já estou pagando condomínio, eu já estou pagando IPTU, só que o juiz ainda está demorando um pouquinho para conceder realmente essa liminar de emissão na posse. Né? Sim, sim. Eu acho até que é bom, André, explicar para o pessoal, porque tem uma dúvida muito frequente assim, né? Até acho que é interessante você falar. Qual que é a ação que vocês entram? Por que vocês não entram com ação de despejo? É emissão na posse? Por que é emissão na posse? É legal. Né? Essa pergunta, Rafael, é essencial, muito interessante. Legal. Veja bem, Fábio, o banco... Vamos pegar, por exemplo, o exemplo da Caixa Econômica. A Caixa ela tem lá 90 mil imóveis, né? Ela não tem corpo jurídico para poder desocupar esses imóveis. Sim. Imagina o custo dela manter um departamento para poder fazer isso. E outra, a ação de despejo, a Caixa ela só conseguiria tirar a pessoa de lá de dentro através de uma ação de despejo. Por quê? Porque essa pessoa, uma vez, ela comprou, né? Ela tem um contrato de financiamento, ela fez um acordo comercial com o banco. Então ela tem acordo comercial. A gente fala, se tem contrato de compra e venda, mesmo que mal sucedido, eles têm um acordo comercial. Sim. Quando tem acordo vínculo, comercial, né? Você só consegue desocupar na ação de despejo. E aí é interessante, por que o banco vende esse imóvel ocupado? Ele prefere vender esse imóvel ocupado, ele dá o desconto e aí ele deixa esse ônus da desocupação para o comprador. Por que ele faz isso? O comprador, ele não tem vínculo comercial com quem está ocupando o imóvel. Né? Então, quando a matrícula sai do nome do banco, vem para o nome do Rafael. Facilita, né, cara? E aí a matrícula... pouco do emocional. É mais barato.
né, mais rápido. A emissão na posse é uma ação que a gente só consegue utilizar quando não tem um vínculo comercial. E ela é muito mais barata, é 1 a 1,5% do valor do imóvel. Do que um despejo, por exemplo. Exato, o despejo vai de 4 a 5% do valor do imóvel, Sim. fora o prazo que pode passar de 12 meses, porque Sim. às vezes tem uma criança pequena, um Sim. enfermo, um idoso, Sim. e aí o juiz ele fica, poxa, eu vou dar uma segurada aqui nesse imóvel e para o investidor é ruim porque o dinheiro fica parado e ele fica Sim. demorando para ter a posse. Sim. Quando a matrícula vem por nome do Rafael, por exemplo, e ele vai fazer a desocupação, ele entra com a ação de emissão na posse, e aí a liminar, ela sai muito mais rápida, porque o juiz olha para esse cara como invasor. Poxa, a matrícula não está no nome dele, certo? O que ele está fazendo lá? Ele não tem contrato de locação, ele não tem um contrato de compra e venda, né? Então o juiz é invasor. E ele libera a liminar de emissão na posse. Então por isso que os bancos também deixam essa parte de desocupação para quem compra. É mais fácil para quem compra desocupar e mais barato. Legal, cara, legal demais. Não, eu acho que assim, só para também complementar um pouco sobre os serviços e simplificar para todo mundo entender, então o que a Wiser faz, né? O que significa essa taxa de formalização, essa assessoria? Então, basicamente, a gente vai fazer a segurança jurídica pré-leilão, toda a análise de mercado. Então, dentro dessa análise de mercado, a gente vai trazer a avaliação de mercado atual do imóvel, a gente vai verificar referente qual que é o valor de IPTU e condomínio em atraso, vamos criar essa viabilidade, vamos cadastrar o cliente no leilão. Se for um leilão com financiamento, a gente também vai rodar o financiamento do cliente. Legal. Né? Para estar tudo certo e tudo aprovado para o dia do leilão, não ter nenhuma surpresa. Exatamente. Sim. Participamos da disputa de leilão. Se a gente perder a disputa, isso é muito legal da Wiser, isso é uma coisa que eu valorizo muito. A nossa parceria é ganha-ganha. Se você perder o leilão, você não tem nenhum custo com a nossa empresa. Sim. A gente não cobra nada para peneirar essas oportunidades, encontrar, nada. E até aí já é trabalho pra caramba. Com certeza, com certeza. E aí, a gente vencendo o leilão, dependendo da modalidade, o cliente vai arcar com 5% de formalização para nossa empresa. E aí que vai entrar toda a parte documental. Então, a gente vai fazer a matrícula desse imóvel sair no nome do banco e ir para o nome do nosso cliente arrematante. Legal. A gente vai fazer a troca de titularidade do espelho de IPTU. Né? A gente vai se responsabilizar pela desocupação, seja a desocupação amigável, como o André falou, ou seja a desocupação através da emissão na posse, que o nosso corpo jurídico já está acostumado e já está tudo incluso dentro desses 5%. Exato. O que não estaria incluso é se a gente precisar entrar com a liminar de emissão na posse, né, os custos processuais, não os honorários, os custos processuais, que é aquilo que o André falou de 1 a 1,5%, fica sobre responsabilidade do cliente. Mas vale ressaltar que tudo isso já está calculado dentro da viabilidade. Quando a gente monta a viabilidade, a gente coloca lá 1 a 1,5% da emissão na posse. Caso a gente tenha que realmente de fato entrar, se a gente conseguir de forma amigável, é um desconto a mais. É uma surpresa boa. Exato, uma surpresa boa. Legal, cara, legal. Cara, que assunto, dá vontade de sair tendo dinheiro aí para tentar arriscar, porque eu acredito que, como a gente viu, né, um momento do país com taxa de juros alta, com uma economia política, econômica instável no mundo também, guerra ali, e a gente vê também muita oportunidade. Por quê? Porque tem muita gente perdendo poder. Perfeito. Que nem vocês falaram, não é só um divórcio, pode ser um falecimento, um luto na família, pode ser qualquer ponto desse que de fato vai ter esse caminho, o imóvel vai ter esse caminho. Outro ponto que eu pensei assim, tem muita gente falando em juntar 2, 3 amigos para fazer um projeto igual a esse. Existe uma formalidade nisso ou é algo que... Não. Uma vaquinha ali. Perfeita a sua pergunta. Dentro dos imóveis de leilão, quando a gente vai fazer o cadastro, a gente consegue colocar até 5 proponentes para participar desse mesmo cadastro. Foi até interessante que eu fiz isso, basicamente, né? Então eu juntei para começar, né, cara? Eu juntei um grupo. Pô, em vez de eu ter 200, você tem 200. Cara, vamos tentar alguma coisa na casa de 300, 400, você começa a abrir o leque, né? E a maior possibilidade de disputas, né? É óbvio, os imóveis assim até 500 mil, as pessoas realmente disputam ali forte e você vê que tem bastante movimentação. Quando você passa dos 500, né, vai subindo um pouco o ticket, vai diminuindo um pouco o número de candidatos. As oportunidades mais caras
só que o desconto muito maior Sim. e a possibilidade de ganhos também maiores. Sim. Então, por exemplo, se eu junto você, Fábio e Rafael, às vezes o nosso capital junto, a gente consegue numa oportunidade que talvez sozinho o Fábio não conseguiria ir. Então a gente junta até 5 CPFs, tá? Ou 5 CNPJs. Detalhe, se nós estamos falando de Caixa Econômica, não pode ser um PJ e outro PF, ou são 5 PFs ou são 5 PJs. Tá, legal. E a questão também do financiamento. Às vezes você pega um imóvel lá de 1 milhão que permite financiamento, poxa, mas meu salário eu só consigo financiar 300. Sim. Aí você pega aí 3, 4 amigos e você consegue com a soma de todos os financiamentos. E 100% formal. E 100% isso que é legal, olha que interessante. Vou dar um exemplo do meu caso. A aquisição que eu fiz, um dos nossos parceiros, ele não quis ficar com a porcentagem realmente dividida em 4. Sim. Né? Então a gente repensou e a gente consegue até, na hora da matrícula sair, fazer o proporcional ali do quanto ele pagou. Então o Fábio ficou com 30, eu fiquei com 30 e o André ficou com 40. Sim. Tudo isso a gente consegue colocar dentro da matrícula e já sai até E formalizado. já tem que ser antes da proposta já. Isso não, a gente ajusta a proposta. Dá para ajustar durante Você poderia o processo. participar sozinho e chamar 3 amigos depois no final, pra entrar depois com que você. saiu. Tem o principal, o proponente principal, ele nunca pode trocar. Tá. Então se você entrou como Fábio, pessoa física, um representante ali do leilão. Você vai conseguir colocar mais 4 amigos seus, parceiros, mesmo que sócios. seja só na hora do pagamento. Exatamente. Legal, Antes do pagamento a gente faz o ajuste na proposta e avisa o banco, Fábio venceu esse imóvel aqui, mas ele não venceu sozinho, ele vai entrar com, a gente entra com a documentação remanescente dos outros sócios. Tranquilo, sem problema nenhum. Dos outros bancos também? Também. Legal. E um ponto legal, que eu gosto sempre de falar, é que assim, sempre tem aquela questão de, poxa, como que tá o imóvel, né? E aí eu tenho um pouco de experiência para poder passar para vocês, que é legal assim. Eu já tive alguns clientes, e eu mesmo comecei assim. Eu falava assim, gente, eu quero pegar imóvel desocupado. Porque eu não quero ter essa dor de cabeça e tal, não sei o quê. Então, eu percebi os imóveis que estavam desocupados, começava a olhar para eles. E aí, assim, eu já tive surpresas boas e ruins. Sim. Então, assim, você tem que deixar sempre separado uma reserva para... Inclusive, na nossa viabilidade, a gente separa de 5% a 10% do valor do imóvel para você fazer uma reforma eventual e revenda. Porque, gente, vai acontecer. Vai. Tá? Sempre quando a pessoa, o cara perdeu o imóvel. A partir do momento que ele abandona, ele não vai mais fazer um reparo no gesso, ele não vai mais fazer um reparo, trocar a parte elétrica. Então, assim, alguma outra parada coisa... deterioriza. Exato. É normal, naturalmente, o cara não liga a torneira, quando você vai ligar, ressecou tudo. E outra coisa, por exemplo, você vai ver uma casa na rua, desocupada. Você tem o risco do cara entrar, os ladrões hoje, os caras roubam cobre, rouba metal, rouba louça... Então, assim, já teve imóvel que eu falei, eu comemorei quando eu ganhei, casa de rua. Eu falei, peguei desocupado. Assim, quando eu fui lá, o imóvel estava bem deteriorado, não tinha metal, não tinha louça. Então eu falei, eu vou ter que reformar e comprar tudo isso, refazer a parte elétrica, né? Os cabos de cobre já tinham levado tudo. A importância da viabilidade do valor também do cálculo ali, né, cara? Para não ter surpresas não previsíveis. Exato. Né? E aí, por exemplo, eu vou para outro ponto. Quando eu comecei a ver que os imóveis desocupados davam uma reforma maior, eu mudei e comecei a adquirir os imóveis, a arrematar os imóveis ocupados. Sim. E aí que veio a minha surpresa. Poxa, eu já fui bem recebido já em imóvel que eu arrematei. O cara abriu para mim, poxa, André, eu fiz esses armários, fiz sanca de gesso. Poxa, eu entrei no imóvel que eu arrematei, tinha pelo menos uns 20, 30 mil ali de benfeitoria que o cara tinha feito. E ele falou, André, eu tô saindo, vê aí, o que você quer me ajudar e tal. Então, assim, fiz uma composição. Depois que eu arrematei, fiz uma composição pro cara sair numa boa. E eu ainda comprei, basicamente, o valor dos móveis dele por metade do preço. Ou, né, exato. Então, tem isso também. Às vezes você pega o imóvel que está depredado, que está vazio, e às vezes você vai comprar um imóvel que está ocupado. Você tem a emissão ou a negociação amigável ali de desocupação, mas às vezes você pega o imóvel em bom estado. Quando o imóvel arrematado, que vai a leilão, ele está ocupado, você tem 2 pontos positivos. Ele está habitável. Outro, ele tem água e luz. Por quê? Senão não teria gente morando lá. Então, assim, automaticamente, poxa, se o imóvel está habitado, eu adquiri ele, quando eu tirar o ocupante, eu vou conseguir locar e já vou ter renda, né, recorrente
desse imóvel. Até aproveitando esse gancho, você esqueceu de falar isso, eu não vou deixar você ir embora daqui sem contar a história do seu primeiro apartamento, que você pagou 52 mil. Quero que você conte pro Fábio a história do financiamento, como que você fez, que isso foi uma jogada de mestre. Não, foi aí que você se apaixonou, né? Conta a verdade. Na verdade, eu já estava apaixonado. Né? Esse foi o primeiro que eu comprei à vista. Estava com 72% de desconto, foi na venda direta. Última modalidade, tá? Ele estava com uma dívidazinha de condomínio ali, e aí eu falei, bom, eu vou pagar, porque mesmo assim ainda deu os 70% de desconto. Né? Tive uma situação mais ou menos para desocupar ali. A primeira vez eu fui mal recebido por ligação, e aí quando chegou a notificação, a pessoa já, André, depois me ligou e estava um pouco, aquele dia eu estava nervosa e tal. Aí a gente foi super tranquilo em relação a isso, ajudamos ela a fazer a desocupação, ela foi para casa de um parente e eu acabei ajudando ela em 3 aluguéis. Né? Eu paguei 3 aluguéis e ainda paguei o caminhão de mudança para ela. Fizemos um acordinho de saída, ela saiu numa boa e deu super certo. Legal. O segundo imóvel que eu adquiri foi lá em 2017, que foi assim, uma história que... Foi assim que ele me conquistou, tá? Foi a mudança... Assim que eu fui trabalhar com isso. Foi a minha mudança de chave, assim, né? Era um imóvel em Marília. Porque assim, eu sempre tive na minha cabeça, poxa, eu quero arrematar, mas eu quero perto, eu quero ir lá ver, eu quero tá com controle, né? E eu quebrei a barreira da física, da região. Foi Marília. Marília é 5, 6 horas de viagem daqui, eu falei, poxa, não tem como toda hora eu ir lá e para resolver as coisas, né? Aí eu vi um apartamento próximo das faculdades ali, né? Marília tem bastante faculdade. E era um apartamento que a avaliação dele era 120 mil e estava à venda por 53, né? E ele estava permitindo o financiamento. Então eu falei, poxa vida, eu vou dar aqui 2.700, 5% de 53, eu vou comprar esse imóvel com 3 mil reais. Fui lá, arrematei, dei os 3 mil reais e financiei 50, né? E aí o que acontece? Peguei o telefone, comecei a ligar nos aplicativos que a gente tem, que a gente descobre quem mora na região ali, quem que é o síndico, quem é o zelador. E eu fiquei amigo da síndica, Marlene, até um beijo pra Marlene, se ela estiver assistindo a gente aí. Depois manda o link pra ela. Sim. E esse imóvel é interessante porque nesse condomínio foram mais de 18 apartamentos a leilão. Olha. Era um condomínio grande, né? Então tinha uma gama legal. E aí assim, a Marlene ficou amigona nossa. Porque vários clientes, eu arrematei um pra mim e fui passando pra cliente, pra amigo, pra parceiro e assim. O que aconteceu? Arrematei lá, dei os 3 mil reais, a matrícula veio pro meu nome, eu comecei a ligar, falei, descobri a síndica, Marlene. Ô Marlene, então, meu nome é André, adquiri o apartamento tal, bloco tal. Aí ela falou, legal, esse apartamento é bacana, André, olha, ele tá bom, tá com água, tá com luz, ele só tem uma situação que a pintura tá meio ruim, né, tá meio mofada tal. Eu falei, poxa vida, Marlene, eu preciso pintar ele. Você tem uma ideia de quanto que eu vou gastar? Ela falou assim, André, tem um pintor aqui que ele cobra 700, mais a lata de tinta, eu peguei e fiz um pix de 800 para ela. 700 pro pintor e 100 para Marlene. Falei, Marlene, você consegue ir lá, dar uma olhada para mim se a pintura... Deu uma semana, ela foi lá, tirou foto, fez vídeo, André, tá aqui o apartamento, tá pintado, agora tá bala para você alugar ou revender. Eu falei, poxa vida, Marlene, queria tanto alugar esse imóvel, você não tem nenhum, né, alguém aí? Ela falou assim, olha, veio um casal ontem aqui, eu tô com o CPF deles, você não quer fazer uma análise? Puxei o CPF, os dois com o nome limpo, já fiz um contrato de locação. Primeiro aluguel, Marlene. Falei, Marlene, o primeiro aluguel é pra você. Então, assim, eu fui ficando amigo dela e tudo que ela fazia pra mim, eu ajudava ela financeiramente com uma comissão. Então, e aí, por exemplo, meus amigos começaram a comprar, meus clientes começaram a comprar. Indicava a Marlene, ela tava cuidando dos 18. Marlene ficou feliz, imagina, também, todo mundo dando 100, 50. E ela falou assim, André, vocês estão melhorando o nível do meu condomínio, por quê? Quem estava lá nos apartamentos que estavam consolidados da Caixa, as pessoas não estavam ligando muito para os apartamentos e estava deixando meio depreciado. A população ali estava depreciando. Todo mundo que comprou, reformou com a Marlene, pintou e ou alugou com ela ou ela arrumou também um cliente para revender. Olha. No final das contas, esse de Marília, eu revendi ele por 120 mil reais. Olha. Tive o lucro da operação, né? E nesse período todo... Quem administrou o imóvel para mim foi a Marlene. E fala para eles também quanto você deu de entrada, quanto que eram as parcelas do seu financiamento e quanto
que era o você aluguel. ganhava de aluguel. Legal. Que é aí então que tá a jogada. eu dei 2.700 de sinal, que era 5% dos 53. Sim. Assumi um financiamento de 50 mil reais, que me dava uma parcela de 470. Olha. E o meu aluguel lá era 750. Ué. Então assim, o cara me pagava aluguel. Com o aluguel eu pagava a parcela e ainda me sobrava aí 300 reais líquido, limpo, todo mês. Né? Proporcionalmente você vendeu e ficou com 60 limpo Exato. aí, fora os aluguéis, né? Exatamente, fora os aluguéis. Então esse é o tipo de operação que ele é altamente replicável. Sim. Poxa, depois que eu fiz em Marília, se aparecer qualquer outra operação em outro lugar, em outro país, outro estado, né, eu vou conseguir fazer ali desse mesmo jeito, né? E aí que eu quebrei a barreira. Legal. Depois disso já foi Mongaguá, foi Itapira, já foram várias cidades que a gente ficou olhando assim como oportunidade. Então hoje a gente não olha mais a região, a gente olha o que tem de oportunidade. Oportunidade financeira. Exato. A localização é legal, é um bairro que está valorizando. Então toda essa análise a gente faz, né? Para poder Legal. entregar para o cliente a melhor experiência possível e rentabilidade. Cara, que aula, que bate-papo bacana. Sabe o que eu queria que vocês fizessem para a gente encerrar? Deixa cada um recado aí, um alerta, uma dica, uma sugestão sobre esse segmento de vocês que é tão apaixonante assim de ouvir vocês falarem e percebendo nitidamente que vocês falam com uma paixão, com uma vontade, com uma credibilidade muito enorme. Então, por favor, quem está nos assistindo aí, deixa um recadinho aí para eles. Bom, pessoal, agradeço a todos aí que estão participando. Você que chegou até agora, né? Você que assistiu até o final aí, obrigado. Venham para o mercado de leilões de imóveis, imóvel extrajudicial de banco, tá? Ou judicial ou extrajudicial. São imóveis que você consegue uma rentabilidade muito grande em detrimento ao valor de mercado desse imóvel. E aí, parece um bicho de 7 cabeças, mas se você tem a assessoria certa e conhece o caminho das pedras, eu não conheço, Fábio, nenhuma operação financeira legal Sim. que dê mais dinheiro que imóvel retomado de banco, tá? Então assim, pessoal, tem interesse? Procura a gente, Wiser Inteligência Imobiliária, fala com o André, fala com o Rafael Cabrino, que nós vamos estar aqui ansiosos para poder te receber, filtrar oportunidades e te atender aí com a melhor qualidade possível. Legal demais. Eu faço das palavras do André as minhas. E posso dar um presentinho para todos? Claro, claro. Ó, então, assim, todo mundo que estiver assistindo a gente pode entrar em contato com a gente vai dar uma aula personalizada para vocês, mostrar um pouco mais o segmento, entrar um pouco mais a fundo. E você que quer entrar no mercado, vai procurar a Wiser Inteligência Imobiliária, que vocês não vão se arrepender. A gente vai dar uma aula, vamos passar oportunidades e a gente pode criar um grupo, Fábio, com Legal. todos os investidores e empresários que vocês trouxerem através desse podcast, para a gente sempre estar mandando novidades e atualizando o mercado para eles semanalmente. Legal, eu já falei até para o André, a gente tem uma comunidade dos clientes Silveira, a gente marca um Zoom de vez em quando com alguns assuntos. Legal. E aí normalmente esse Zoom vai dar 30 minutos ali de conhecimento, de parte técnica e abre para perguntas e respostas. Legal. Então vamos logo em seguida, assim, saiu o episódio, a gente já marca esse Zoom com todo mundo que se inscrever ali para entregar esse conteúdo e também estreitar essa ponte aí de contato com vocês também. Beleza, Fábio, muito bom. Cara, obrigado mesmo pela entrega, obrigado por todo o conhecimento que vocês trouxeram. Foi muito claro, muito didático, muito esclarecedor. Tirou aí vários traumas, né? Várias resistências que todo mundo estava ouvindo com certeza tinha também. E bora para cima, né? Quem tiver interesse em investir aí em imóveis retomados de leilão, a Wise Inteligência Imobiliária está aí para ajudá-los com segurança. Perfeito. Obrigado, meus amigos. Viu? Tamo junto. Valeu, Fábio. Obrigado. Obrigado um abraço, você, pessoal. Abraço, pessoal. Valeu.